o Botafogo está meio numa sinuca de bico, né? O ano terminou mais tarde para o Botafogo, enquanto todos os demais clubes do Brasil terminaram o ano por volta do dia 6 de dezembro, nem lembro quando foi a última data, mas início de dezembro, né? Na última rodada do Brasileirão, na 38ª, já o Botafogo esticou e teve uma participação no Mundial de Clubes. Com isso, as férias dos jogadores começou mais tarde, obviamente, terminou mais tarde para cumprir os 30 dias de prazo legal da CLT. Com isso, o período de treinamento do Botafogo foi prejudicado, porque começa mais tarde. E aí teve que ou ser encurtado, ou você atropela para poder cumprir com os compromissos. Então o Botafogo vai ter a estreia do time titular já num clássico, daqui a pouco. E logo depois tem a decisão da Supercopa. Algumas pessoas vão falar, não é um campeonato que vale nada, é um jogo só. Um jogo só, mas só disputa esse campeonato quem ganhou ou o Brasileirão ou a Copa do Brasil. Ponto final. No caso de um time, tem exceção, que é um caso do time ganhar os dois torneios, o segundo colocado do Brasileirão participa. Mas vamos botar o tradicional. Você tem que ser campeão brasileiro ou campeão da Copa do Brasil. Então, não é uma taça qualquer, não é qualquer time que vai participar. Com isso, o questionamento: como que o Botafogo, não como ele vai, como você acha que ele deveria ter feito, ainda pensando no jogo passado, nesse jogo de hoje à noite, para o jogo de domingo que vem? O que você me diz, Cotônio? Não só vale a taça, como a rivalidade, né? Rivalidade muito forte. Então, quer dizer, a gente está botafoguense, no convívio nosso aqui, fala que o jogo contra o Racing vai ser muito mais tranquilo do que esse jogo contra o Flamengo, pela rivalidade. Eu vejo o Botafogo hoje num nível diferente. Realmente é uma empresa. Já desde o ano passado, né, com a SAF, o Textor já tinha deixado meio que de lado, já há 2 anos, né? Deixou meio que de lado o campeonato estadual. E aí agora, só que o ano passado não tinha uma partida tão importante quanto essa. Mas em contrapartida, pelos resultados do ano passado, o time foi muito valorizado. A busca pelos jogadores do Botafogo foi muito grande nesse final de ano. Aí houve ainda, inclusive, uma questão administrativa de redução salarial com grandes peças que já com idade avançada, que não valeriam a pena a renovação de contratos, né? Os jogadores reservas do Botafogo que saíram foram para Cruzeiro, Vasco, Atlético, né? O próprio Júnior Santos, que é um reserva, né? Era um reserva. O pessoal muitos consideram ele como titular, mas o titular era o Luiz Henrique. Com a saída do Luiz Henrique, esperava-se que ele ficasse, mas a valorização é muito grande. O cara que foi comprado por 1 milhão, ser vendido por 50 milhões, é muito dinheiro. Então, assim, o que eu vejo hoje é que nós, torcedores do Botafogo, vamos ter que conviver com essa questão da SAF. Qual a expectativa para o jogo? O que eu percebo, não como torcedor, mas analisando o conjunto do Botafogo, é que o Textor realmente não está dando muita importância para essas 2 taças que virão aqui agora. Nós, torcedores, queremos muito, principalmente esse jogo contra o Flamengo. Porque pela rivalidade, pela catimbação que vocês flamenguistas fazem com todos os torcedores, principalmente nos últimos anos do Botafogo. Então, assim, essa taça para os torcedores representa muito. Mas para o Textor, ele não está muito preocupado ainda, não. Ele está preocupado em... Eu acredito que a segunda janela, como no ano passado, é que vai ser o divisor de águas do Botafogo novamente. Mas a expectativa é que, como você até comentou, né, na live de segunda-feira, eu também vejo um favoritismo para o Flamengo, pelo tempo que o Flamengo já está jogando e treinando com um técnico já desde o ano passado. O Botafogo nem técnico tem. A gente não tem também muita informação dos treinamentos do Botafogo, como é que estão. Ontem teve a informação de que o Bastos não joga lá esse jogo de hoje, não sei se joga no domingo, mas o fato é, a gente, como rivalidade, a gente quer muito essa vitória, muito contra o Flamengo. Hoje
Eu até escutei o Roger num comentário dele, hoje eu escutei um comentário dele, falando que o Botafogo deveria ter jogado com o time titular contra o Bangu, que era o pior time do campeonato, né, o lanterna do campeonato, para poder ajustar algumas coisas no time principal. Mas não, vai entrar com o time principal num clássico pesado, às vésperas de um torneio, de uma taça, né, como você falou, é um jogo só, mas é muito importante, não só pelo Brasileiro e Copa do Brasil, mas agora muito mais pela rivalidade Botafogo e Flamengo. Eu espero um grande jogo, mas com o pezinho atrás. Eu acho que o Flamengo realmente tem um ponto de favoritismo, por toda a circunstância que o Flamengo já está na frente, parou antes, o Botafogo teve que fazer aquela viagem maluca lá para o Mundial, né? Desgaste enorme, voltou, depois liberou todo mundo, teve a queda, a debandada dos jogadores reservas, o time principal ficou com a espinha dorsal mantida, mas os dois principais jogadores se foram. Então a gente até vai tomar como base hoje nesse jogo para ver como que o time vai reagir. A gente sabe que vai sentir muito no ataque, mas ali para sentir como é que vai ser, pelo menos se vai manter o padrão de jogo que era do ano passado, né? Mas assim, a expectativa não é dominante, não. É realmente favoritismo do Flamengo, infelizmente. Pelo menos agora para esse início de temporada. Realmente tem esse favoritismo, mas como eu comentei na live segunda-feira, o Tony, o Flamengo tem um favoritismo pequeno, mas favoritismo não ganha jogo. Na hora que a bola rola, são 11 contra 11, seja o que Deus quiser. Eu não gosto de falar de favoritismo, não tem como falar que o Flamengo é favorito, na minha opinião, contra o atual campeão de 2 campeonatos gigantes, mesmo com as mudanças, né? O time é o mesmo. O Botafogo, que 2 meses atrás ali estava ganhando um título importante. Então, a essência, o time ainda tem. É meio difícil de perder tudo, assim, mesmo que saiam alguns jogadores. Então, eu não vou falar que o Flamengo é favorito. Mas, eu acho que são situações semelhantes para esse começo de ano, né? Vamos supor, ponto final em 2024, começou outro ano agora. Vida nova. Vamos começar todo mundo da estaca zero de novo, para buscar novos títulos. Eu acho que Flamengo e Botafogo, até o reflexo aí da pontuação do Carioca, estão numa situação um pouco parecida. Cada um com seu estilo de teste, escala um jogo, um time para um jogo, pensando numa coisa. O Flamengo também entrou com reserva, depois entrou com titular foi bem. Então, a Supercopa ela vai fazer parte desse teste dos 2 clubes, na minha opinião, para o começo do ano. Né? Então, eu estou com uma sensação um pouco diferente do que dos últimos anos, que quando teve Flamengo e Palmeiras, teve Atlético Mineiro e Palmeiras, eu acho que parecia que o ano anterior tinha emendado com a Supercopa. Você viu os 2 times ali, parecia que você estava vendo um jogo, uma sequência do ano anterior, né? Agora não, eu acho que realmente teve um ponto final, foi um ano muito desgastante para o Botafogo, e também para o Flamengo, né? O Flamengo foi muito desgastante porque perdeu jogadores importantes, terminou o ano com muitas dificuldades ali de reposição dentro do próprio elenco. Então, acho que os 2 times estão começando 2025 da mesma forma e acho que meu comentário seria mais clubista mesmo. Eu acho que eu prefiro o Flamengo para esse confronto aí, mas mais pela torcida mesmo, porque é meio difícil saber o que vai acontecer nesse jogo aí. Mas que vai ser difícil, vai. Até porque é um jogo único e vai ser lá em Belém, né, lá no Mangueirão, que eu acho que foi reformado, o estádio é até bonito, cabe mais de 50 mil pessoas lá, mas já é uma viagem desgastante também, se sair do Rio de Janeiro. Onde vai ser o jogo? No Mangueirão. E o que tá bonito? O estádio está bonito. O estádio está bonito. Cara, tô falando sério aqui. Você fala que eu tô esquisito. Desculpa, eu não resisti. Não sei nem o que eu tava falando mais. Se perdeu com o Mangueirão? Mangueirão foi foda, né?
O Flamengo, os dois clubes vão sair do Rio e vão para o Pará, é muito longe. O juiz não é um cara muito bom, não acho que foi uma escolha boa da CBF, que é o Ramon Abate-Abel, que para mim é horroroso. E é isso. Posso falar do Mangueirão aí agora. Palavra contigo, Marco. Beleza. Eu tô empolgado, sim, com o Flamengo, mas é aquele negócio, né? Cara, assim como a gente não sabe como é que Botafogo vai entrar em campo, tá? É tudo novo, se reformou. Flamengo fez um jogo esse ano aí contra o Volta Redonda, que a gente pode falar que foi um jogo aí do time que foi, né? Foi um jogo legal, pô. O Flamengo jogou super bem, mostrou o Felipe Luiz, mostrou algumas armas aí, mas é contra o Volta Redonda. E é um jogo, então assim, tá muito início ainda pra gente fazer qualquer tipo de previsão. Não consigo nem te falar, igual vocês estão falando aí que o Flamengo é favorito, eu nem consigo falar. O time do Botafogo ainda é muito forte também, né? Não tô falando que o Flamengo é menos forte, o Flamengo também é muito forte. Só que o Botafogo ainda é o campeão aí do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, tem jogadores aí de qualidade, então assim, não coloco favoritismo, ainda mais jogo único, favoritismo aí no Flamengo. Acho que vai ser um jogo aí de mais testes, né? Assim, quem perder não é para sair com terra arrasada, isso é um campeonato totalmente secundário, tá? Que vale, igual o Cotói falou, concordo muito, é pela rivalidade que vale mais ainda do que um título de fato. Pô, se o Botafogo ganhar ou se o Flamengo ganhar, eu não vou sair na rua comemorando, soltar foguete, não, pô. Eu vou zoar meus amigos, fazer uma resenha assim e tal, mas no outro dia a vida que segue, porque é um jogo, cara. É um jogo, e não é uma Libertadores, não é uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, é um campeonato de um tiro curto, é só mais para falar aí da zoeira do que para ter alguma análise em cima desse jogo. Vai ser ótimo se o Flamengo ganhar, mas se perder também não é terra arrasada não, cara, segue o trabalho.